conservadorismo. Então, resumindo, que a gente já comentou, inclusive, num vídeo mais longo, bastante longo, conservadorismo é uma perspectiva mais empirista da realidade, que até não é avesso a mudanças, e nem quer voltar ao que era bom antes, não necessariamente, não é nem um reacionarismo e nem é avesso a mudanças, mas tem uma perspectiva de vale a pena. Como a gente vai fazer? As maneiras como a gente está se propondo a fazer essas mudanças tem grande probabilidade de dar certo ou a chance maior de dar errado, ficar pior do que já está? E se contrasta muito com o revolucionário de carteirinha, vamos dizer assim, aquele que quer mudar tudo, quer partir, inclusive, do zero a partir da pura razão. É um fenômeno, basicamente, do iluminismo, racionalismo da Europa continental, em contraste com o iluminismo empirista ou com o liberalismo insular da Inglaterra e principalmente da Escócia, que tem essa abordagem mais empirista de, ok, mudanças são sempre necessárias, mas a gente não vai jogar fora a criança junto com a água suja do banho. A gente precisa reformar algumas instituições, mas a gente precisa de uma ponte, alguma coisa que nos permita trilhar esse caminho que seja viável, que tenha grande probabilidade de dar certo. Se não, é melhor deixar como está, supondo que esteja funcionando ruim, mas melhor do que nada. Alguma das características que eu mais gosto no conservadorismo é o apreço ao que passou no teste do tempo, né? Quer dizer, aquilo que está dando certo há muito tempo, que sobreviveu à sua época, tem seu valor. A gente deve estudar, claro, reformar o prédio, mas aquele prédio que existiu ao tempo, ele deve ser mantido, ainda que reformado, que tratado as rachaduras e todos os problemas que ele tenha, para você poder avançar. Outra é a prudência, né? A prudência, façamos sim, mudemos sim, mas com prudência. E outro é a ideia de que nós devemos algo a nossos antepassados. Eles fizeram algo por nós, eles nos trouxeram até aqui. E a ideia de que há uma sabedoria em tudo que os antepassados escreveram, fizeram, criaram. Tem a frase do Bernardo de Chartres, que eu gosto muito, que é o anão nos ombros de gigantes. Anão no ombro do gigante, que inclusive o Russell Kirk repete essa frase, cita, né? E outros teóricos do conservadorismo gostam muito dessa ideia de que nós devemos aprender algo com nossos antepassados, porque eles foram bem-sucedidos e nos trouxeram até aqui. E outra acepção do conservadorismo é que o conservadorismo ele é ocidental, ele é um movimento ocidental, embora, claro, exista conservadorismo fora do Ocidente, você pode identificar características conservadoras fora do Ocidente, mas o conservadorismo ocidental ele contempla uma sociedade cristã que, o cristianismo ocidental, que foi extremamente exitosa, foi a mais exitosa de todas as sociedades em termos técnicos, em termos de harmonia social, em termos das conquistas. Nenhuma sociedade conquistou tanto, seja em termos materiais, seja em termos de harmonia social, quanto o Ocidente cristão. Um exemplo de conservadorismo a partir dessa imagem do anão nos ombros do gigante é que a cultura woke do cancelamento, diria que essa expressão não pode mais ser usada, porque não pode fazer referência a anões, porque é um termo pejorativo, né? Uma perspectiva conservadora vai dizer, mas a gente vai jogar fora a sabedoria dessa frase por esse medo um tanto paranoico de que os anões vão ficar ofendidos. Isso não faz sentido da perspectiva conservadora. Dá para entender, mas não dá para concordar. Não que um conservador não vá concordar que a gente deve evitar usar uma determinada palavra que seja tida como pejorativa para determinado grupo, para determinada pessoa. Isso, evidentemente, um bom conservador não vai ser contra você ter uma certa polícia das palavras, até porque o conservador ele tem um outro princípio conservador, é a moderação dos apetites. Quer dizer, nós podemos fazer tudo, mas nem sempre convém fazer tudo. Nem sempre isso é a melhor escolha a fazer. Antes de tomar uma decisão, antes de adquirir um determinado comportamento, é bom pesar os prós e contras, ver se moderar os apetites não será uma boa ideia, e geralmente moderar os apetites é uma boa ideia, a começar pela própria comida, né? A começar porque não moderar o seu apetite por comida, né? Por sexo, então, nem se fala, evidentemente que é uma sarna para se coçar,
você sair por aí fazendo indiscriminadamente, tentando verter todas as suas vontades em atos. Né? Enfim, eu acho que o conservadorismo ele se caracteriza por essa prudência, né? E pelo amor ao que já passou, a esse enorme cabedal, esse enorme patrimônio que a humanidade em sua história criou ao longo da história. Foi acumulando patrimônio, patrimônio de sabedoria, patrimônio de conhecimento, patrimônio técnico, patrimônio nas formas de organização da sociedade e de harmonização da sociedade. Então, isso é conservadorismo. Claro que ao conservadorismo se opõe o progressismo, que nós vamos falar em outro programa, do que seria o progressismo, que seria o anticonservadorismo, e aí toda a carga negativa que dá o conservadorismo como sendo uma coisa de velho ou então reacionária. O progressismo é reacionário, como a gente já demonstrou em vários programas, como naquele programa que fez muito sucesso sobre o socialismo ser o sistema predominante ao longo da história. Então o progressismo ele assume características reacionárias e não há nada de reacionário do conservadorismo, porque se algo passou do teste do tempo, não é o caso de voltar atrás, é o caso de manter e conservar. O termo conservadorismo dá guarida a coisas odiosas. O problema é que não é um monopólio do conservadorismo isso. E o progressismo, que tem também coisas boas, tem dado guarida a muitas coisas odiosas também.